Tá dando aula, vai vir daqui a pouco. Now 12:30, no? I told you 11 o'clock. You did not come 11 o'clock. Huh? We started 11:30. 11:30, 1 hour. Who was singing? You sing on? Yep. Huh? Now only Bhavani. Me and Brindavan. Huh? Brindavan too. Only two. Yeah, only. Wait. Oh, Why? no one is singing. Other. Before we were practicing, in the morning we were practicing. Me and the devotee from Germany. We were practicing. Ah. She was singing Mana Mana Mandir. Maybe. This devotee from Germany, maybe she can sing for you. She was practicing in the morning. Who? Hari Mohini. Okay, Kanta. You sing. Mana Mandire. Yeah, we were practicing. This song is here or not? No. Okay. Kahana Gaura Kata Manari. Mandire कहना करो. Mana Mandire. No, we are Mana practicing. Mana Mandiri. Okay. We are practicing. Kanta. Okay, Mana Mana Mandiri. Very good. Hare Krishna. Radhe Radhe. Hare Krishna. Mama Mana Mandire Radhe Shri Krishna Murari Se Krishna Murari
कीर्तन When pari kapala, kata 10 minutes, 10 minutes. Leave the mic fast. What do you listen? The significance of the body is Mirandasya Gyananjana Shalakya Shakshirumiditana Tajmaishkradena. Eu ofereço minhas humildes reverências a meus mestres espirituais, Talila Pravishna, Om Vishnupada, Sotra Shashmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Om Vishnupada, a Sotra Shashmad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, a todo o Durvarga, a todos vocês aqui presentes. Então, o Gurudeva pediu para que eu falasse sobre o significado do Ratha Yatra. A gente pode... a gente ouve falar dos Vaishnavas como que Vrindavana ele é supremo e que ele é supremo em relação a Dwaraka, que Vrindavana é a terra de Madhurya, enquanto Dwaraka é a terra da opulência. E
a gente pode se perguntar por que Krishna saiu de Dwaraka, saiu de Vrindavana e foi para Dwaraka. Aí falar porque foi para matar demônios, que ele teria feito isso, e por que ele nunca teria voltado? Falou, porque se ele voltasse, muitos dos demônios que atacaram Dwaraka queriam atacar Vrindavana, e Vrindavana não tem nenhuma fortaleza nem nada para proteger. Mas eles falam que, na verdade, isso é uma razão externa. E, então, qual seria a razão interna? E os nossos mestres, eles explicam que a razão interna é que, na verdade, Krishna nunca sai de Vrindavana. Ele Pradyumnananda Shyamasundara nunca sai de Vrindavana. Mas, ao mesmo tempo, ele sente saudade, e Radharani sentem saudade um do outro, porque as suas expansões que deixam Vrindavana. Dwakadish Krishna vai para Dwaraka e Mathura de Krishna vai para Mathura. Assim como Shrimati Radhika tem Samyogini Irada e Vyogini Irada, que elas vão para sentir saudade de Krishna em Kurukshetra e em Udavakyari, em Nandagal. E então Krishna ele fez esse passatempo de sair de Vrindavana. E ele estava sentindo muita saudade, essa separação intensa das gopis, e elas também estavam sentindo deles. E, como ele falou, eles se encontraram lá em Kurukshetra, que Kurukshetra era um lugar neutro. Eles não se encontraram em Dwaraka ou em Mathura, porque isso não seria um local neutro. Não iria comportar o humor dos Vrajavasis nesse local de opulência, ia ter um conflito de raças, então eles não foram para lá. Então Krishna foi para Kurukshetra sabendo que Nanda Baba também iria, porque ia ter um eclipse solar, e que lá, nesse período certo, o eclipse solar teria os seus efeitos anulados em Kurukshetra, que era uma terra santa. Então ele foi lá, e todos os Vrajavasis também foram, e Yashoda e Devaki também foram. E quando todos foram ver Krishna, e todos foram ver, Krishna viu mãe Yashoda, e mãe Yashoda colocou ele no colo, e ela jorrava leite de seus seios, e Krishna chorava muito, e mãe Yashoda também chorava muito. E ele também foi ver, as gopis foram se encontrar com Krishna. E antes disso, até as rainhas de Dwaraka queriam ver as gopis, porque elas falaram, quem que é essa pessoa que o nosso marido, nós somos as mulheres mais lindas da existência, ninguém se compara a nós. O Cupido, quando viu as rainhas de Dwaraka, desmaiou, que é o Cupido que ilude que é capaz de fazer qualquer um de nós se apaixonar. Né? Ele é o rei da beleza, dos encantos, mas quando ele viu as rainhas de Dwaraka, ele desmaiou. Só que elas não são capazes de controlar Krishna. E Krishna chora no meio da noite sentindo, falando o nome de Radha, Lalita, Vishaka. E aí elas queriam ver Radharani, e aí foi feito um arranjo que elas se encontraram, e aí elas ofereceram um pote de leite quente para Radharani. E aí, depois disso, elas se separaram. E quando elas chegaram no quarto, Krishna estava com os pés todos queimados. E elas falaram, nossa, por que aconteceu com você? Por que você está com esse pé queimado? Aí eles falou, vocês não ofereceram leite quente para Radharani? Ela, sim, mas vocês esfriaram ele? Vocês sopraram para beber? Para dar para elas? Elas, não. Então, esse leite quente queimou o coração de Radharani. E eu resido lá, os meus pés de lótus residem lá. Por isso que os meus pés ficaram queimados. Então teve esse encontro lá. E teve esse momento que Krishna se encontrou com as gopis. E Krishna chorava muito, 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 muito. E as gopis também. E eles ficaram ali chorando, chorando, chorando. Até que eles se recompuseram e começaram a conversar. E aí Krishna começou a falar para as gopis que ele era como Paramatma. Elas perguntaram para ele, elas reclamaram, Radharani reclamou para ele. Falou, por que você me deixou? Por que você deixou a gente? Né? Que tipo de amor é esse? O que está acontecendo? E aí ele falou, mas por que vocês não meditam em mim? Eu estou sempre com vocês. E elas falaram, vai falar isso para os Gyanis e para os Yogis. Porque as gopis, elas têm muito
mais do que Gyana Yoga, né? Dentro de Madhura, toda a opulência, todo o conhecimento da opulência está presente. Mas elas não queriam saber disso. Elas queriam ter o darshana direto de Krishna, porque elas estão além disso. E aí eles conversaram, né? E Krishna fala muitas coisas para elas. E no final de tudo, elas falam para Krishna, Radharani fala para Krishna que ela não está feliz ali em Kurukshetra. Eles até, acho que eles fazem até uma dança da raça lá, mas ela fala que lá não tem os bosques de Vrindavana, lá não tem Govardhana, lá não tem Giriraja, lá Krishna não está usando apenas pavão e a flauta, que ele deixou com mãe Yashoda, e então ela está absorta nesse humor. E Mahaprabhu, quando ele está vendo o Ratha Yatra, ele também está absorto neste humor. Ele olha para Jagannatha e ele nunca vê, ele nem olha para Baladev Sugata, ele só olha para Jagannatha. Ele está absorto nesse humor de Radharani. E ele cita um verso mundano que fala, quando a gente fala, é um verso mundano que uma mulher casada fala, os amigas dela comentam assim, como é que tá aí a sua vida de casada? E ela fala, tá muito chato. Quando a gente era namorada, a gente se encontrava às escondidas, debaixo dos bosques de Vrindavana, né? Mas agora essa vida de casada aqui tá muito chata. E ele recita esses versos. Assim, né, nós nos encontrávamos embaixo de uma árvore Kadama, Getal, na beira do rio, e Mahaprabhu fica recitando isso e ninguém consegue entender. Mahaprabhu, um sannyasi renunciado, por que está falando isso? Ninguém consegue entender, mas Swarupa Damodara consegue entender e Rupa Goswami consegue entender, que depois Rupa Goswami compõe um verso no qual ele expressa que, na verdade, Radharani fala isso para Krishna. A gente pode estar aqui agora, mas não se compara àquela época. Onde a gente se encontrava nos bosques de Vrindavana, sob as árvores Kadamba, na beira do Jamuna, em Govardhana. Aqui eu não quero ficar, eu quero voltar para Vrindavana. Mas eu quero que você vá comigo. Elas chamam Krishna para ir para Vrindavana. E como que elas levam Krishna para Vrindavana? Elas levam na carruagem da mente delas. Então, a carruagem do Ratha Yatra são as gopis puxando a corda, levando Krishna de volta para Vrindavana na carruagem da mente delas. Então esse é o significado do Ratha Yatra, e é assim que Mahaprabhu vê Jagannatha, quando ele está ali dançando, né? E ele até se pergunta, mas será que Krishna está indo por minha causa mesmo? No humor de Radha? Porque Mahaprabhu tem um humor de Radha, né? Ele é Radha por dentro. Aí ele se esconde atrás da carruagem de Jagannatha. E aí a carruagem para de andar. Aí ele vê que, na verdade, é ele que está puxando, que ele está indo para ele mesmo. E é importante lembrar que, para a gente poder se absorver nesses humores, antes disso, Mahaprabhu ele fez a limpeza do templo de Gundicha, que foi uma grande faxina no templo de Gundicha, antes de levar Mahaprabhu. E essa faxina representa o nosso coração. E sem a gente poder, o que ele falou hoje, né? Que sem a gente fazer a limpeza do coração, esses humores que estão no coração do devoto puro não vão se manifestar para a gente. Falado que esse Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita, fala que só um Vaishnava, um Shuddha Vaishnava, vai poder fazer a gente entender o Bhagavatam. Não é lendo os livros, mas ao mesmo tempo, só a gente seguindo o processo sob a orientação dele e limpando o nosso coração, que a gente vai poder deixar um terreno apropriado para que esses humores se manifestem, né? E o significado da limpeza do templo de Gundicha, especialmente em Mahaprabhu, né? Eles falam tirar o ego do coração. Que enquanto a gente tiver o ego, a gente não vai conseguir adentrar na vida espiritual, né? Esse ego é muito sutil. A gente mesmo... Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fala que mesmo a pessoa que renuncia, que pode ter subjugado a luxúria e a ira, né, por algum tempo, ela vai estar sempre, o tempo todo ansiando por prestígio e pensando, como que vão me dar honra, quando que vão me dar honra, e que dessa maneira a gente nunca vai conseguir adentrar a vida espiritual. E mais uma vez a gente precisa do Shuddha Bhakta, que só o Shuddha Bhakta vai poder tirar esse ego, comer esse ego, engolir esse ego material que a gente tem, para que a gente possa
receber essa misericórdia. Vanchakal Patarubashá, Kripasindu Vairvachá, Patitanam Pavenegô, Vaishnaveu, Pranamana. Krishna Gurupala. What is the significance of Namina Yuvati Desha? You watch it there, Harikata? Here, morning? Listen or not? What is the significance of what is the meaning of Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Gauraprasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Iti Namine Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus amados gurus, Om Vishnupada Stotra Santa Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stotra Santa Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos sênios, todos vocês aqui presentes. Então, o Gurudev pediu para falar sobre o significado do Ratha Yatra, qual o significado de Rata, né, da carruagem, qual o significado desse passatempo. Então, como ele tem explicado, acho que desde que ele chegou aqui no Brasil, né, ele tem falado sobre esse tema. Então, esse festival de Ratha Yatra é um festival que ele acontece desde o começo da criação, na Satya Yuga, né, a tradição de que o Senhor Jagannatha, na verdade, antes desse passatempo, acontece o passatempo do Snana Yatra, né, porque está muito calor na Índia. Então, eles banham o Senhor Jagannatha até ele ficar doente. Né, ele fica doente por 14 dias, ele fica lá no templo fechado, ele não dá o seu darshan diretamente. E depois ele decide que ele precisa respirar novos ares para recuperar a saúde. Né, então ele decide sair do templo de Jagannatha. Ele sai do templo de Jagannatha e vai em direção ao templo de Gundicha. E lá no templo de Gundicha ele passa 9 dias. Né? E depois ele retorna. Então essa é uma tradição, como o Gurudev falou, que ela acontece desde a Satya Yuga, mas que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele veio e ele modificou um pouco o humor dessa tradição. Né? Então, o humor é, como a gente acabou de ouvir, Vrindavan Palika explicou, que, na verdade, Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavan. Né? E aí, como o Gurudev falou, Manoratena. Manoratena quer dizer que a minha mente, né, é como essa carruagem. Então, o humor das gopis, o humor de Srimati Radhika, o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, é que... Oi? Esse apego profundo que, na verdade, as gopis, elas estão esperando Krishna voltar para Vrindavan, né? Elas vão se encontrar com Krishna em Kurukshetra, e aí elas estão falando, por que você está aqui? Você não é feliz aqui, volte para Vrindavan. Então, Manoratena quer dizer que com a minha mente é como uma carruagem e o meu coração é como um trono, Hridaya Simhasana, né? Então, que o Senhor, ele venha se sentar no meu trono do coração e assim eu vou levar ele para Vrindavan. E como Gurudev tem explicado desde que ele chegou aqui, o Senhor nunca vai sentar no nosso coração se o nosso coração não estiver limpo. Né? Então, por isso, esse passatempo do Gundicha Mandira Marjana é muito importante. Tem vários significados, na verdade, desse passatempo. Externamente, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está indo para o templo de Gundicha e ele quer limpar o templo porque o templo ficou fechado por 1 ano, né? Jagannatha, ele fica lá só por 9 dias e depois o templo fica fechado o resto do ano, então está completamente cheio de poeira, né? Mas, então o Mahaprabhu decide, ok, a gente vai um dia antes do Senhor Jagannatha chegar, que a gente vai limpar esse templo, e ele começa a dar o exemplo de como limpar o templo, né? Então, isso de maneira externa para receber o Senhor Jagannatha, mas um outro significado interno é que o nosso coração ele está cheio de sujeira, né? Como o Gurudev tem falado todos os dias esse verso, Chetodharpanamarjana, que a gente precisa limpar o espelho do nosso coração. Então, da mesma maneira, ele vai e ele limpa o templo de Gundicha e ele ensina todos os devotos como limpar
né, esse templo, representando que a gente precisa limpar o nosso coração, que está cheio de luxúria, de ira, de cobiça, de duplicidade, de hipocrisia, do desejo de manipular os outros, né, desejo de nome, fama e prestígio. Então ele vai e ele faz essa limpeza e ele checa cada devoto, né, como eles estão limpando, se eles estão limpando o templo de maneira correta ou não. Ele mesmo limpa, primeiro ele varre todo o templo, né? Aí depois ele tira as pedras. O Gurudev explicou algumas semanas atrás que tinha várias pedras muito grandes que representam essa luxúria, ira, cobiça. Então ele tira tudo isso, depois ele joga a água e aí depois ele, com o próprio pano, com a própria lutaria, ele limpa as linhas bem finas assim de sujeira, que é esse desejo por nome, fama e reputação. Então tudo isso para que o Senhor possa vir para o nosso coração, né? O coração de Mahaprabhu está completamente limpo, né? Só, como o Gurudev explicou, só Srimati Radhika ela realmente pode puxar Krishna de volta para Vrindavan. Então Mahaprabhu ele não precisa limpar nada, mas ele faz isso para ensinar a gente que Krishna só vai sentar no nosso coração quando ele estiver completamente limpo, né? Então por isso esse passatempo de Gunditya Mandira Majra é muito importante, porque ensina a gente que a gente precisa limpar o nosso coração para que o Senhor possa sentar, né? E aí, Gurudev está explicando hoje que os sintomas de Anuraga, né, desse apego profundo, são 2 sintomas: Darshane Atriptata e Parasparano Sneha Anubandhana. Então, Darshane Atriptata quer dizer que Srimati Radhika, né, o humor é que ela nunca fica satisfeita de ter o Darshana de Krishna. Ela sempre quer mais, né? E ele deu esse exemplo de uma pessoa que tem uma doença, que essa doença, o médico diz que ela não pode beber água, porque se ela beber água, ela vai morrer. Mas ela está com tanta sede que ela fica pedindo: por favor, me dê água, me dê um pouco de água, estou com tanta sede. E aí o médico fala: tá bom, dá uma gotinha de água para essa pessoa. Só que quando põe uma gota de água na boca, ela fica ainda com mais sede. Não, por favor, me dá mais água, eu quero mais, por favor. Né? Então o Gurudev falou que Darshana Atriptata quer dizer esse tipo de insatisfação, ou seja, nunca é o suficiente ter o Darshan de Krishna, você sempre quer mais e mais e mais, assim como essa pessoa que ela está com mais sede, ela recebe uma gota de água e ela quer mais e mais e mais, né? E outro sintoma é Parasparano Sneha Anubandhana, que quer dizer que eles estão completamente entrelaçados pelo amor um do outro, né? Então o Gurudev falou que essa corda, né, a corda de Jagannatha, né, esse amor profundo, esse anuraga que está entrelaçando um ao outro, mas que a corda tem que estar amarrada na carruagem, né? Se ela não estiver amarrada, a gente não vai conseguir puxar o Senhor, né? Então, o significado do Ratha Yatra, ou como o Gurudev falou, Manoratena, né, a nossa mente é como a carruagem, e esse anuraga, né, como as cordas que amarram essa carruagem, para que Krishna possa sentar no nosso coração. Mas na verdade esse é o amor de Srimati Radhika, de Mahaprabhu, trazendo Krishna de volta para Vrindavan, né? Então as gopis vão se encontrar com Krishna em Kurukshetra, e Srimati Radhika ela reclama para Krishna, né? Na verdade todos os Brajbasis se encontram com Krishna, e principalmente Srimati Radhika ela fala: como é possível que você tenha esquecido Vrindavan, né? E aí ela fala: tudo bem, você pode ter esquecido a gente, amor, né, uma coisa temporária, mas como você esqueceu a sua própria mãe Yashoda, né? E assim, Srimati Radhika e as gopis, elas começam a castigar Krishna, e Krishna fica muito feliz, né? Lá em Alto Paraíso, o Gurudev explicou como a oração dos Vedas, dos Puranas, que Brahma e Shiva fazem para Krishna, elas não deixam ele muito feliz, mas quando as gopis castigam ele, isso traz muita felicidade para o coração, né? Então, quando Srimati Radhika e as gopis se encontram com Krishna em Kurukshetra, elas estão castigando ele dessa maneira: por que você está aqui, você não está feliz aqui? Como você pode deixar a sua própria mãe, né? Como você... Tudo bem, a gente... Amor é uma coisa material, mas como você pode esquecer a sua própria mãe, né? Então, dessa maneira, Srimati Radhika, ela de várias maneiras, como o Gurudev disse, ela reclama de várias maneiras, castiga Krishna, e isso deixa ele muito feliz, né? Então, esse é o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu no Ratha Yatra. E, bom, eu acho que é isso que eu lembro agora. Eu não queria me estender mais, e com certeza a gente veio aqui para escutar Gurudev. Ele me deu uma oportunidade de engajar minha mente, purificar os meus sentidos, mas a gente veio aqui para escutar ele. Eu agradeço. Vamos checar para o bestiar, e passando o bem teatro. Now what is the time? 1 o'clock. Huh? What time will Arati? Arati
Normally, we don't do this. Huh? We don't do this normally, so Are now Rath festival do? yeah, but Ah. you say the time. Huh? Maybe 1:30. Tell to Pujari. Maybe 1:30. I think it's not offering also. Huh? They will offer boga soon. Ah. When you offer bhog? Huh? Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhika Vai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisena Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Translate, because when he's speaking, everybody not understand. Only they are sitting, open their eyes, Jagannath. When someone internationally translate, they not understand, only open their eyes as like Jagannath. Jagannath. Are you Jagannath or not? Translate this. No need. So first of all, for my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtodara Satmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtodara Satmad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtodara Satmad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, Shila Gurudev oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus amados gurus, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Sat Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitya Pravishtam Vishnupada Stotra Sat Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada Astotra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos sêniores e todos os convidados presentes aqui hoje. So, continue. We also discuss about the significance of Ratha Yatra. Então, continuando, nós estamos discutindo sobre o significado do Ratha Yatra. Actually, I told
A Rath means our mind. Mano rupe mano rathena. Na verdade, eu disse que a rata, a carruagem, representa ou quer dizer a nossa mente, Manoratena. Because you serve to Lord with your transcendental body. Without transcendental body, you cannot serve to Lord. Porque você deve servir o Senhor com o seu corpo transcendental. Sem corpo transcendental, você não pode servir ao Senhor. Sarvapadhi vinirmuktam tatparittana nirmalam hisikena hisikesa sevanam bhaktiruchyate. So, in this verse, very clearly explained, we serve to Krishna, Lord. He is called the supreme controller of senses. Nesse verso é explicado claramente que nós servimos a Krishna, que é o controlador supremo de todos os sentidos. So for this regard, his name is called Rishikesh. Por isso que o nome dele é Rishikesh. When sadhak will be free from all kinds of material sense gratification, Quando o sadhaka ficar completamente livre de todos os tipos de gratificação dos sentidos, that means free from all kinds of material designation, upadhi. ou seja, isso quer dizer ficar livre de todos os tipos de designações materiais, upadhi. What is our material designation? Então, tente entender primeiro o que é a sua designação material. Hola. Do you know? I am man, I am woman. That is called, you are right. That is called bodily conception. Então, a Dehatma concepção Abhiman. corpórea, chamada Dehatma Abhiman. When sadhak will give up his bodily conception, that is called Dehatma Abhiman. Quando o sadhaka abandonar a sua concepção corpórea, Dehatma Abhiman, And performing bhajan and sadhan, e realizar bhajana e sadhana, then on the platform of Sandhini, then Sambit and Radhini will manifest. então na plataforma de Sandhini, Samvit e Ladini vão se manifestar. Morning I told. De manhã eu falei sobre The isso. first sadhak have to clean his heart. Primeiro, o sadhaka tem que limpar o seu coração. Then heart will be neat and clean. Then on the platform above Sandhini, then Sambit and Radhini will come. Então, quando o coração ficar completamente limpo, aí na plataforma de Sandhini, Samvit e Ladini vão se manifestar. Because bhakti is 3 stages, I told. Sadhana bhakti, bhav bhakti and prema bhakti. Porque, como eu expliquei, Bhakti tem 3 estágios: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Sadhana bhakti is 2 activities, kriya. Existem 2 atividades de Sadhana Bhakti. And how to clean our heart. A primeira é como limpar o nosso coração, As like washing machine. assim como uma máquina de And lavar. washing machine cleaning. A máquina de lavar, ela fica limpando. So sadhana limpando, bhakti is limpando. first stage, that is called how to clean our heart. Então, o primeiro estágio de Sadhana Bhakti é de como limpar o nosso coração. Further, Vishwanath Chakravarti Pad Madhurya Kadavani explained in the stage of sadhana bhakti 2 lips manifest. Por isso que Vishwanath Chakravarti Pada, no Madhurya Kadambini, ele explica que em Sadhana Bhakti 2 folhas se manifestam. That is called Klesagni and Subhada. Então, o nome dessas 2 folhas são Kleshagni e Shubhada. Klesagni, Kles means distress, and all kinds of distress will disappear. Então, Klesha quer dizer sofrimento, Kleshagni quer dizer todos os tipos de perturbações, sofrimento vão desaparecer. To destroy. All kinds of anarthas destroy. Todos os tipos de anartas vão ser destruídos. Avidya, Asmita, Rag, Desh, Abhinivesh, Pap, Bij, and also Papa Vasana, desire to commit sinful activities. Então, até mesmo o desejo de cometer atividades pecaminosas vai ser destruído. Pecado, a semente do pecado, o desejo de cometer pecado, tudo isso vai ser destruído. So sadhana bhakti this first leaves, that is called Krishagni. Então, em Sadhana All Bhakti, flesh. a primeira folha se chama
Kleshagni. And simultaneously, another leaves manifest, that is called Subhada. All the good qualification will manifest. E, simultaneamente, essa outra folha se manifesta que se chama Shubhada, ou seja, todos os tipos de boas qualidades, qualificações vão se manifestar. And especially Vaishnava, 26 types of good qualification, 26 gun Vaishnavas. Especialmente, as 26 qualidades de um Vaishnava vão se manifestar. And understand? Kripalu, Akadadhar, Satta, Samasar, Vadanno, Kovi, Daksha, Mauni, etc. Então, todas essas qualidades, 26 qualidades de um Vaishnava vão se manifestar. Kripalu means he was very compassionate, merciful to the others living entities. Kripalu quer dizer que o Vaishnava ele é muito compassivo, misericordioso com todas as entidades vivas. And Akadadhar never will think anybody my enemy. Akritadroha quer dizer que ele nunca pensa que ninguém é o inimigo dele. Kripalu, Akadadhar, Satta, always speak the truth. Satya quer dizer que ele sempre fala a verdade. Understand? If you speak the truth, this is very dangerous. Então, falar a verdade é algo muito perigoso. Understand? If you tell to Satta truth anybody, then people will become very angry. Se você falar Satya, a verdade, para alguém, aquela pessoa vai ficar muito brava com você. So most of the people, they use words, flattering words, A maioria das pessoas usa which is palavras, not true. de lisonjeio. Assim, ela não é verdade, mas é para te enganar. So Shastra saying, Satta is as like Karela. Então, o Shastra diz que Satya, a verdade, é assim como a carela, que é um vegetal bem amargo. But you have to speak this. For this, Kripalu, Akadadhar, Satta. Mas você tem que falar a verdade. Né? Então, por isso, essa é uma das 26 qualidades de um Vaishnava. Ele sempre fala a verdade. Some people also compromise. Okay, according to the time and circumstance, you speak the truth. Mas também, né, algumas pessoas dizem, de acordo com o local e a circunstância, você fala a verdade. But Krishna did not allow these things also. Mas Krishna não permitiu isso. Krishna told to Yudhishthira Maharaj, who always speak the truth. Krishna falou para Yudhishthira Maharaj que sempre dizia a verdade. So Krishna asked Yudhishthira Maharaj, E aí Krishna ele perguntou para Yudhishthira Maharaj. hey, what is called? Asatthama rane hata iti gaja. Asatthama rane hata. Então ele pediu para Yudhishthira Maharaj dizer que Ashwatthama está morto. And Asatthama, he killed in the battlefield of Kurukshetra. Então Ashwatthama foi morto no campo de batalha de Kurukshetra. Then Asatthama's pita, father, Dronacharya, he said, how possible my son will be killed? E aí o pai de Ashwatthama, Dronacharya, ele disse, como é possível que o meu filho, ele foi morto? Asatthama, he got benediction from Siji, he will be alive 4 yugas. Então Ashwatthama, ele recebeu essa bênção do Senhor Shivaji, que ele iria ficar vivo por 4 yugas. Still Asatthama is alive also. Ou seja, até hoje ele está vivo. Understand? Satta, Treta, Dapar, Kali. 4 yugas is alive. Então Satya, Treta, Dwapar, Kali, ele está vivo por todo esse período. Understand? When Kali Yuga finish, then Satta, Dapar Yuga will come. Satta, Treta, Dapar, then what is called? Satta, Treta, Dapar Yuga will come. And that time he will be best. Next Dwapar Yuga. Next Dapar Yuga, he will be best. Então, Ashwatthama, né, quando acabar Kali Yuga, o próximo ciclo, Satya, Treta, Dwapar, quando chegar a próxima Dwapar Yuga, Ashwatthama, ele vai se tornar o próximo Vyasa. Bhavishyat Puran explain this. O Bhavishya Purana explica isso. And everything is what? Written. Who will become this, who will come this position, this everything, as written in our Shastra. No nosso Shastra já está tudo descrito. Quem vai vir, em qual momento, em qual posição essa pessoa vai estar. Understand? Who will become Brahma? Quem vai se tornar Who will Brahma? become Indra? And best, everything.
Quem vai se tornar Indra, Vyas, tudo já está descrito nas escrituras no Shastra. Understand? When even the which incarnation of Lord will appear, which yug and what time, everything's mentioned in the Shastra. E até mesmo qual encarnação do Senhor, em qual yuga, e qual tempo, qual momento vai aparecer, isso já está descrito nos Shastras. Eh? Everything is what is called in schedule. Everything already time fixed. Então já tem uma programação fixa, quem vai vir, quando vai vir, qual momento, qual yuga. The schedule is not changeable. E essa programação ela não muda. As like flight, every day many flights also going. Assim como That the né, flight schedule is there. todos os dias muitos voos eles estão né, chegando e partindo, mas tem lá o horário fixo de cada um. In the same way, Shastra saying, which yugas, which avatar will come, what is duty, everything. Da mesma maneira, o Shastra está dizendo em qual yuga, qual avatar vai vir e qual o dever dele, tudo isso já está descrito. And Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami Path, everything in schedule, everything. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse para Sanatana Goswami que já está tudo descrito numa ordem específica. So, why I am saying, because when Krishna asked, Krishna told to Yudhishthira Maharaj, he was asked to tell this Asatthama killed in the battlefield of Kurukshetra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Krishna ele diz para Yudhishthira Maharaj, você deve dizer que Ashwatthama ele foi morto no campo de batalha de Kurukshetra. And Yudhishthira Maharaj only speak the truth. E Yudhishthira Maharaj sempre fala a verdade. So Yudhishthira Maharaj said, I am looking, Asatthama is alive. E aí Yudhishthira Maharaj falou assim, mas eu estou vendo que Ashwatthama está vivo. So how you will tell lie? Por que eu vou dizer uma mentira? So he did not want to say. Então ele não quis falar. Asatthama killed in the battlefield of Kurukshetra. Ele não quis falar. Ashwatthama foi morto no campo de batalha de Kurukshetra. Then Krishna called to Bhima. E aí Krishna chamou Bhima. Hey, look, one elephant is going. Olha só, tem um elefante passando ali. And that elephant name was Asatthama. O nome daquele elefante era So you Ashwatthama. killed this Então, elephant Bhima, with your gada. With the, Bhima, você tem que matar esse elefante com a sua massa. so that time Bhima also killed that elephant. Então, e aí Bhima matou aquele elefante. And that time Krishna told to Yudhishthira, okay, you tell. Aí Krishna falou para Yudhishthira, agora você pode dizer. That time Yudhishthira Maharaj said, Asatthama rane hato. Iti? Manusya or Kunjara. Na Kunjar iti. Rasatthama rane hato. Iti Nara or Kunjara. Então, aí Yudhishthira Maharaj ele falou assim, Ashwatthama foi morto no campo de batalha. Se é um animal ou um ser humano. Then Krishna played the conch. Mas, naquele momento, Krishna ele tocou a concha. So he did not listen this last word. Dronacharya, he did not last word. Iti Kunjara. Kunjara means elephant. Naravai Kunjara. Então, o que aconteceu é que no momento que o Yudhishthira Maharaj estava dizendo se era um elefante ou um ser humano, Krishna tocou a concha, e aí o pai de Ashwatthama, Dronacharya, ele não escutou isso, ele só escutou que Ashwatthama foi morto no campo de batalha. So Asatthama rane hato. Iti Nara vai Kunjara. Nara, I mean, human being. Or first, but last word is what? Kunjara. Kunjara means elephant. Então, né, nessa frase, Nara quer dizer ser humano, e a última palavra, Kunjara, quer dizer elefante, mas essa palavra ele não escutou. Then Dronacharya fainted. E aí Dronacharya, And stopped to war. ele parou, né, de guerrear. Because he think how possible my son would die. Porque ele começou a pensar, como é possível que o meu filho tenha morrido? So that time Draupadi's brother Drishtadumna, he came and cut his head. E aí nesse momento o irmão de Draupadi, Drishtadyumna, ele veio e cortou a cabeça de Dronacharya.
So Vaishnava this use this word, even the good qualification will come. If you do bhajan in sadhana, then Klesagni and Subhada. So that means all good qualification will come. What do you call? Shubhada. Shubhada means all the good qualification will come. Kripalu, Akadeva, Satta, Samasa, Satta. Truthful. Always speak the truth. Então, né, os Vaishnavas explicam, se você faz bhajana em sadhana, então essas duas folhas de sadhana bhakti vão vir, Kleshagni e Shubhada. Shubhada. Shubhada quer dizer todos os tipos de boas qualidades vão vir para você, assim como essa qualidade da verdade. So many were questioning, why Krishna told? Why Krishna told this thing? Então pode surgir essa pergunta, né? Então por que Krishna pediu para Yudhishthira Maharaj falar algo que não era verdade? The son of Dronacharya, Asatthama is still alive. Why Krishna he told? He Asatthama killed in the battlefield of Kurukshetra. Então essa pergunta pode surgir, né? O filho de Dronacharya, Ashwatthama, ainda estava vivo. Por que Krishna pediu para dizer que Ashwatthama foi morto no campo de batalha? Very difficult to understand. Muito difícil de entender. What Krishna is saying, that's the absolutely truth. O que Krishna está dizendo é a verdade absoluta. Krishna is called Satta Sarup. Krishna is called the embodiment of truth. Então, Krishna, ele é a personificação da veracidade. Understand? Issare kriya jano viggana bujhai. Chaitanya Charitamrita. What Lord is doing, what not is doing, then even the very great person, they cannot understand. Então, Chaitanya Charitamrita explica que até mesmo grandes personalidades não conseguem entender o que o Senhor está fazendo ou o que ele está deixando de fazer. And then coming, what is the definition of truth? Mas, Maybe question will come. essa pergunta pode surgir, qual é a definição de verdade, de veracidade? But what is the definition of truth? Qual é a definição? बोला सत्य की परिभाषा क्या है? What is the definition of truth? Qual a definição de verdade? What Lord is saying, that's the truth. O que o Senhor está dizendo, essa é a verdade. Huh? What Lord is saying, that's the absolutely truth. Because Lord is called embodiment of truth. Lord he does not tell lies. O que o Senhor está dizendo é a verdade absoluta porque Ele é a personificação da verdade. Sattasya jani nihitam satyam guhaya. Everything manifested from Krishna, Lord. Tudo And Lord is the embodiment of truth. What he is saying, that's the truth. Tudo se manifesta do Senhor, Krishna, e o Senhor é a personificação de toda a verdade. Tudo que Ele fala é a verdade. So, for this Shastra saying, what Lord is doing, what he is saying, everything, this is the beyond of our material conception. Por isso que o Shastra diz que o que o Senhor está dizendo, ou o que Ele está fazendo, está além da nossa concepção material. For the Vedanta Sutra also, Achinta Kholu is Achinta Tattva. Lord is called Achinta. That is called inconceivable, beyond our material conception. Então, por isso que as Escrituras explicam que o Senhor é Achintya Tattva, ou seja, uma verdade inconcebível, está além da nossa compreensão material. So, Achinta Kholu ji bhava tang starkeno no jajayet. Achinta Vastu. Lord is called Achinta, beyond of our material conception. Então, o Senhor, Ele é Achintya, Ele está além da nossa concepção material. What is doing, what not is doing, He knows everything. O que Ele está fazendo ou não está fazendo, Ele sabe de tudo. He is the creator, He is the maintainer, and He is the destructor. Ele é o Criador, o mantenedor e destruidor de tudo. He is the supreme. What He is doing, this is absolutely truth. Ele é supremo e o que Ele está fazendo é a verdade absoluta. Understand? In the Rashala, when Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj, Na Rasa Lila, quando Shukadeva Goswami Maharaj falou para Parikshit Maharaj, then Parikshit Maharaj had started to spinning also. a cabeça de Parikshit Maharaj começou a girar. Jadupati Bhagavan Krishna. Krishna is saying Bhagavan. Krishna, ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. He comes in this material world to establish Varnashram Dharma. Ele vem nesse mundo material para estabelecer o Varnashrama Dharma. Understand? But he is performing Ras dance with the gopis. Mas ele está realizando a dança da rasa com as gopis. Paradarohi Marsanam Kim Abhipraya Jadupati. Why Krishna he performed Ras dance with the gopis? Those who are the wife of others Gopa. Por que é que Krishna está realizando a dança da rasa com as gopis, que são esposas de outros gopas? Why? Por quê? Because he established the Varnashram Dharma.
Yada jai dharmasya glanirvavati bharata. Abhyuktanam adharma. Abuthanam Adharma. adharmasya Tadatmana. tadatmam sijamma. Dharma samsthapanartha sambhavami juge juge. Many slokas is Paritrayana sadhanam vinasaya duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami juge juge. Lord, he comes and reestablishes varnashram dharma. Então, tem muitos slokas dando essa evidência que o Senhor ele vem para estabelecer o Varnashrama Dharma. Now he playing with the gopis, those who are the wife of others gopa. Mas agora ele está brincando com as gopis que são esposas de outros gopas. This is true or wrong? Não é verdade? So he asked, Parikshit Maharaj asked this question to Sukadeva Goswami, Brahman Gurudev, I cannot understand. Então, Parikshit Maharaj fez essa pergunta para Shukadeva Goswami. Hey, Brahman Gurudev, eu não consigo entender isso. And Krishna is called Dharma Swarupa. E Krishna, ele é Dharma Swarupa. Dharma Vyatik Kramam. And why Lord is not following these rules? Porque o Senhor não está seguindo essas regras. Look this. This is very powerful. Katha is also. Então, esse é um kata muito So poderoso. just I also coming my subject matter this way. Voltando ao assunto, And what Lord is saying, that is the absolutely truth. o que o Senhor está dizendo é a verdade absoluta. Because he is Bhagavan. Porque ele é Deus, ele é Bhagavan. And he is Sarva Shaktiman. E ele é Sarva Shaktiman. He is the creator, he is the maintainer, he is the destroyer. Ele é o possuidor de todas as potências, o Criador, o mantenedor, o destruidor. Srishti, Sthiti, Sadhana, Shakti, Reka. Srishti, Sthiti and Dhamsa. Everything is doing himself. Então, ele está realizando a criação, a manutenção e a destruição de tudo. So no one can understand all his activities, Kriya. Mas ninguém pode entender todas as suas atividades. Because all Kriya. his activities are beyond of our material conception. Porque todas as suas atividades estão além das nossas concepções materiais. So now come in this satta, truthfulness, or bhakti manifested one side. Second lips, I told, that is called Subhada, Satta, Socha, Daya, Pavitra. Então, voltando ao assunto, a segunda folha de Sadhana Bhakti se chama Shubhada, que quer dizer que todas as boas qualidades vão surgir no coração. And then second bhakti, second stage, that is called Bhava Bhakti will come. E o segundo estágio de Bhakti é Bhava Bhakti. Bhava Bhakti is again two lips manifest. E em Bhava Bhakti, duas folhas se manifestam. And one is called Moksha Laguta Krit. Sudurlabha and Moksha Lagutakrit. Sudurlabha e Moksha Laguta Krit. Millions of births, if you perform hard austerities, but Bhakti will not manifest in our heart. Sudurlabha quer dizer que por milhões e milhões de vidas, se você realizar austeridades, Nossa. Bhakti Devi não vai se manifestar no seu coração, não é tão fácil. You can attain dharma, artha, kama, moksha. Four things you can get. Você pode conseguir Dharma, Artha, Kama e Moksha. Essas quatro coisas você pode conseguir. Pasassa sadhanaikui. Hari Bhakti, Sudurlabha. Hari Bhakti is very, very rare, not so easy. Mas Hari Bhakti é algo muito raro, não é tão fácil de conseguir. Even Hari Bhakti will be manifested in your heart. One pointed to Lord, that type of Bhakti also very, very rare. Até mesmo se Hari Bhakti se manifestar no seu coração, porém essa Bhakti unidirecionada ao Senhor é muito rara. Bahunang janmanamante gyano vano mang prapaddante Vasudeva sarmati sa mahatma sudurlabha. Same there. Fala. Então, esse verso diz, Bahunam Janmanamante Gyanavamam Prapadante. Aquela pessoa que por milhares e milhares de nascimentos, ela passa por todos esses nascimentos e adquire o conhecimento que o Senhor ele está presente em tudo que é consciente e inconsciente. Essa personalidade é uma personalidade muito rara. Samahatma Sudurlabha. Essa grande alma é muito rara. Brahmananang sasriva satyajati visisate satyajati sasriva sarva vedanta vitkutta. Thousands Brahmanas are there, but one
And very one rare Brahman is called Satyajati Brahman. Então, Vedagga Brahman. existem One who knows muitos, about Vedas. existem muitos e muitos brahmanas, mas aquele brahmana que realmente sabe sobre os Vedas é muito raro. So saying Brahmananang Sasriva. Satyajati Vishisa. Satyajati Sasriva. Millions. Vedagga Brahman. Maybe 1.8 Brahman is very, very rare. São muitos brahmanas que podem conhecer todos os Vedas, mas aquele que é unidirecionado é muito raro. Or 1.8 Brahman is also very rare too. And about who knows about Krishna. Krishna Bhakti. E dentre todos esses brahmanas unidirecionados, aquele que realmente sabe sobre Krishna é muito raro. So these verses also saying this. Millions people, they also perform bhajan and sadhana, perform hard austerities. But very few persons, they will attend to the abode of Lord. Então esse verso diz que várias pessoas estão fazendo bhajan e sadhana, realizando austeridades, mas são pouquíssimas as pessoas que vão alcançar a morada do Senhor. So now coming in this way, as for this regard, Hari Bhakti, Sudurlabha. Sudurlabha, very, very rare, not easy to get. Dessa maneira, nesse segundo estágio de Bhava Bhakti, Hari Bhakti Sudurlabha quer dizer que alcançar essa Bhakti pelo Senhor é algo extremamente raro. Krishna will be give dharma, artha, kama, moksha. Krishna will give. Dharma means religion. Artha means economical development. Dharma, artha. Kama means you can get many kinds of material sense gratification. Então, Or mukti means liberation. Krishna, ele vai dar Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma quer dizer a religiosidade, Artha quer dizer o desenvolvimento econômico, Kama quer dizer facilidade para desfrutar dos sentidos e Moksha é a liberação. Or bhakti is very rare. Krishna or not so easy to give bhakti. Mas Bhakti é algo muito raro, Krishna não dá facilmente. Bhakti mukti diyatare prem dhan rakhan lukaya. Krishna hide the bhakti and giving the people, take this, dharma, artha, kama, moksha. Krishna, ele esconde Bhakti e ele dá para as pessoas, toma aqui, Dharma, Artha, Kama e Moksha, tchalo, pode ficar com isso. But those who are very 1.8, no, I want only Suddha Bhakti. Then Krishna will give. Mas aqueles que são muito unidirecionados, completamente unidirecionados, não, eu só quero essa Shuddha Bhakti, aí Krishna ele vai dar. Maybe Krishna Suddha Bhakti will go, okay, which Suddha Bhakti do you want? Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura. These types of prem, Krishna, this type of bhakti Krishna will give. Talvez Shuddha Bhakti, mas qual tipo de Shuddha Bhakti? De Vaikuntha, de Ayodhya, de Dwaraka, Mathura, tá bom, talvez ele vai te dar essa. But Braj Bhakti, Braj Prem, not so easy to give. Mas Braja Bhakti, Braja Prema não é tão fácil de Even the conseguir. Krishna will give Braj Prema Bhakti, also will give Dasa Sakha Vatsalya, will give, take this. Até mesmo se Krishna te der Braja Bhakti, ele vai te dar no amor de Dasya, Sakya, Vatsalya. Understand? Even Braj Bhakti, Dasa Bhavida, Rakta Patrak, they serve to Krishna. They are called Dasa Ras Bhakta. Em Braj, Raktak e Patrak, eles servem Krishna nesse humor de Dasya, em Braj. Understand? They is also saying this. Sakha, okay, I want, what is that? Sakha Bhav, friendship mode, Krishna will give. Sakya, tá You bom, can serve to Krishna under guidance of Subal Sridham. eu quero esse humor de amizade com Krishna, tá bom, você pode servir sob a orientação de Subala Shridham. Vatsalya Bhakti, that is called parental mood, motherhood mood, okay, will give. You can serve to Krishna under guidance of Nanda Jasoda. Vatsalya Bhakti, você quer servir nesse humor parental, maternal, tudo bem, você pode servir sob a orientação de Nanda e Yashoda. Madhurya Bhakti, Krishna not so easy to give. Madhurya Bhakti, Krishna não vai dar We facilmente. no, I want only the conjugal mood. E você fala, não, eu só quero esse humor extraconjugal. Okay. Okay, now coming is Sakya Bhav, Parakya Bhav. E aí ele vai falar, tá bom, tem Sakya Bhav e Parakya Bhav. The mood of wife and husband, this mood is giving. Take this. O humor de marido e mulher, toma esse humor. Who wants? Quem quer? No one. Ninguém. Then Parakya, okay. Krishna is saying, okay, I will give also parable mood. E aí, Parakya, tá bom, vou te dar esse humor extraconjugal. Understand? Try to understand this philosophy, very nice. Tem que entender essa filosofia. muito Braj bela. Bhakti is saying that is called Durlabha. no,
Samandhatmika and it is called Kamatmika. E Braj Bhakti tem Sambandhatmika e Kamatmika. Understand? Serve to Krishna with knowledge of relationship. That is Samandhatmika Bhakti. Então, servir Krishna com conhecimento do relacionamento, isso se chama Sambandhatmika Even Bhakti. Suval, Siddham, Nanda, Jasoda, they serve to Krishna with their Samandha, knowledge of relationship. Então, Subala, Shridama, Nanda e Yashoda, todos eles servem a Krishna com esse sambandha, conhecimento do relacionamento que eles têm com Krishna. Samandha Gyani also they get. That Krishna is my friend. This is always absorbed. Krishna is my friend. Suval, Siddham. Então, Sambandha Gyan, ou seja, eles pensam, Sambandha. Krishna é o meu amigo, né? Por isso eu sirvo ele, porque ele é meu amigo. Nanda, Jasoda, always think Krishna is my son. This mode. Nanda e Yashoda estão That is called sempre... Vatsalabha. Nanda e Yashoda estão sempre pensando, Krishna, ele é o meu filho, tem esse humor de Vatsalya Bhava. So first that is called Samandhatmika Bhakti. Então isso se chama Sambandhatmika Bhakti. And even in Dwarakapuri, queens of Dwaraka, they also serve to Krishna with the knowledge of relationship. Até mesmo em Dwarkapuri, as rainhas de Krishna em Dwarka, elas servem Krishna de acordo com o relacionamento que elas têm com Krishna. Understand? Only this that the Oisarja Mursi, Krishna is Bhagavan. They are A diferença é que elas têm esse humor de Aishwarya. Krishna, ele é Bhagavan. Krishna is Bhagavan, they know. Because Krishna, most of the time, he manifests his 4 arms in Dwarakapuri. Elas sabem que Krishna é Chaturbuja. Bhagavan, porque a maior parte do tempo Krishna ele manifesta a sua forma de 4 braços. Or very rare time, Krishna manifests his 2 arms in now Krishna manifests his 2 arms. Most of the 2 arms he manifests in Mathura. E Krishna ele manifesta mais os seus 2 braços em Mathura. Mathura sometimes manifests Chaturbuj, 4 arms, and sometimes Dibhuj. Então, em 2 Mathura, arms. às vezes ele manifesta a sua forma com 2 braços, às vezes com 4 braços. But very rare he manifests his 4 arms in Mathura. Mas é raro ele manifestar a sua forma de 4 braços em Mathura. So for this regard, all the residents of Mathura, they know he is Bhagavan. Bhagavad Buddhi, the Uisarja Buddhi. Mas por essa razão, os residentes de Mathura sabem que ele é Bhagavan. At Dwarakapuri, Krishna most of the time he manifests 4 arms. Mas em Dwarkapuri, a maior parte do tempo, Chaturbuja. Krishna ele está manifestado nessa forma Chaturbuj, de 4 braços. For this regard, saying Mathura, Dwaraka, Mathura and Vrindavan, 3 dhamas, Krishna manifests himself. Então por isso é dito que Krishna está manifestado nesses 3 dhamas, Dwarka, Mathura e Vrindavan. And Dwarakapuri, he manifests his how many arms? Então em 4 Dwarkapuri ele Chaturbuja. manifesta quantos braços? 4. Or Mathura, Em 2 Mathura, arms. Sometimes also manifest 4 arms, but that is very rare, not so always manifest 4 arms in Mathurapuri. em Mathurapuri ele manifesta 2 braços, raramente ele manifesta 4 braços, a maior parte do tempo ele está manifestado com 2 braços. So for the Dwarakapuri is called complete dham. Mathurapuri is called more complete. And or Vrindavan is called most complete. Por essa razão, Purna, Purnatara, Purnatama. por essa razão é que Dwarkapuri é conhecido como Purna, ou seja, o Dhamma completo, e Mathura é Purnatara, mais completo, e Vrindavana é Purnatama, o mais completo de todos. Dwaraka, Mathura and Vrindavan. Purna, Purnatara and Purnatama. Então Dwarka, Mathura e Vrindavana, Purna, Purnatara e Purnatama. So in this dham, all the residents, they have relationship with Krishna different way. Em todos esses Dhammas, os residentes têm relacionamentos diferentes So com they Krishna. serve to Lord with their knowledge of relationship. That is called Samandhatmika. E eles servem ao Senhor com o conhecimento de seu relacionamento, e isso se chama Sambandhatmika. Also Samandhatmika. And also Vrindavan, also Samandhatmika. Em Vrindavana também, em Sambandhatmika, eles Only servem com difference o Vrindavan? conhecimento do relacionamento. The residents of Vrindavan, they don't believe Krishna is Bhagavan. A única diferença é que em Vrindavana eles não acreditam que Krishna é Bhagavan. They have no faith Krishna is Bhagavan. Eles não têm fé que Krishna é Bhagavan. Krishna is like complete like innocent baby. Então, para eles, Krishna é como um bebezinho inocente. And all they are thinking Krishna is our family's member, Loki Sadvanvat Priti. E todos eles estão pensando que Krishna é um membro da nossa família. And Krishna is Bhagavan, but all the residents of Braj, Vrindavan, they think Krishna is our
Families member. Krishna, Loki Sadhana. ele é Bhagavan, mas todos os residentes de Vrindavan, eles pensam, Krishna é um residente da minha família. Many times Krishna try to manifest his 4 arms in front of Brijavasi. Muitas vezes Krishna tentou manifestar a sua forma de 4 braços na frente dos Brajavasis. Especially Srimati Radhika, not possible. Especialmente na frente de Srimati Radhika, não é possível. One Krishna disappeared from the Raj dance. Certa vez Krishna desapareceu da dança da raça. Understand? Then all the gopis they are searching where is Krishna. E aí todas as gopis começaram a procurar onde está Krishna. They are looking where is Krishna, where is Krishna. Elas estavam, olhando, procurando onde está Krishna, onde está Krishna. Krishna did not go anywhere in this place. Krishna ele não saiu para nenhum outro lugar, Where will outro go? local, ele está por aqui. Para onde ele vai? So for all the gopis, Chandravali, all types of the gopis, they are different groups. They are searching where is Krishna. E aí por essa razão todas as gopis, todos os grupos, o grupo de Chandravali, todos os grupos elas estavam procurando onde está Krishna. When we used to go in the place of Petagaon, Então quando a gente costuma ir nesse local Nice chama beautiful. Pentagaon, there are Narayan Sarovari, they are very nice, beautiful temple. tem o Narayana Sarovar, um templo muito Okay, now- belo. So Krishna, he think all the gopis, they are searching to me. Then the gopis they will catch me. E aí Krishna pensou assim, todas as gopis, elas estão me procurando, alguma hora elas vão me pegar. So Krishna, he came one place, E aí Krishna foi em very um nice, local, beautiful one kunja, um kunja muito belo. and manifested 4 arms. E aí lá ele manifestou sua forma de 4 braços. Understand? Then all the gopis, Chandravali and others gopis, they also came. Todas as gopis, Chandravali, todas as outras gopis vieram até ali. And that time they do pranam. Oh, you are not our beloved Krishna. You are Narayan. They do pranam. Elas prestaram reverências e falaram, você não é o nosso amado Krishna, você é Narayana. They prayed at you looking, oh Krishna, hey Narayan, you give bless us, how will we meet our beloved Krishna? E aí elas oraram de acordo, Ó Narayana, por favor, nos abençoe para que a gente possa encontrar o nosso amado Krishna. But when Srimati Radhika, she came with her Sakhi, Mas, quando Srimati Radhika chegou com as suas sakis, that the smell of the body of Srimati Radhika, só o aroma do corpo de Srimati Radhika, then Krishna body start to shake. aí o corpo de Krishna começou a tremer. Krishna could not hold his four arms. Krishna não conseguiu segurar a sua forma de 4 Then braços. automatically Krishna 2 arms enter in his stomach. That's Yeah. called peta. Automaticamente, 2 braços entraram no estômago dele, que é Penta. Then Krishna. E aí ele manifestou a sua forma de 2 braços. So they will prove the Srimati Radhika's prem is topmost prem. Essa é a prova que o amor de Srimati Radhika é o So amor for mais this- elevado. For this Krishnadas Kaviraj Goswami explained. Radha age Krishna jadi rahe dandaya tribhanga lalit hai bhru nachaya. That means is that and if Krishna manifests 4 arms, but when Srimati Radhika is coming, it's difficult to keep the 4 hands. Or when 2 arms disappear or enter in his stomach. And then Krishna automatically what? Tribhanga, 3 and 4, Tribhanga Lalit. Então, esse verso é a prova de que, Krishna pode manifestar a sua forma de 4 braços, mas se Srimati Radhika estiver vindo, ele não consegue segurar essa forma, automaticamente 2 braços desaparecem ou entram no estômago dele, e ele manifesta a sua forma Tribhanga Lalita, Not curvada em only, 3 partes. Prabodhananda Saraswati Pad explained also. Very nice, beautiful sloka, Radha Rasudanidhi. Não só isso, mas Prabodhananda Saraswati Pada explica no shloka Venu muito belo Karanita do Radha Paditam. Rasa Sudanidhi. Venu Karannita Paditam. Skalitam Pita Basanam. And Bhashtancha Pita Basanam. And when Srimati Radhika she did man means very anger mood. Quando Srimati Radhika entrou em Man, o que quer dizer Man? Um humor muito irado. Then Krishna's fruit automatically what? Falling down from his hand. Nesse momento, Venu Karannita Paditam. Bhashtancha Pita Basanam. Then Krishna's yellow garments automatically what? Falling down. Nesse momento, a flauta de Krishna automaticamente cai de suas mãos e o seu manto amarelo também cai. And Krishna's body start to also shake. E o corpo dele começa a tremer. And then Krishna completely what? Fainted and lay down on the floor. E aí o que acontece depois? Krishna ele desmaia completamente e fica deitado no chão. And this.
Fainted. completamente So, desmaiado. Venu Karanita Patitam Krishna Pita Vasanam Brajaraja. And Krishna Devi. So that means Radhika's prema is what? Very powerful. Isso quer dizer o quê? Que o prema de Srimati Radhika é muito And poderoso. especially when Srimati Radhika said it, man. Especialmente quando Srimati Radhika entra em mão. So yesterday I told Lakshmi Devi is not, that is not the man. Então ontem eu expliquei como Lakshmi Devi, ela não tem mão. Mahaprabhu loved. What is this man? Mahaprabhu, ele riu e disse, o que é esse mano? She decorated very nice, beautiful cloth, ornaments, Ela estava toda bem vestida, com ornamentos, and also chewing betel nuts. mastigando nozes de Betel, Understand? Nice singer on cheia de ornamentos, shringar, muito bela. and so sitting very nice, beautiful palanquin. Sentada num palanquinho muito belo. Many he is also servant, maid servant. They are Várias all, servas acompanhando ela, and dancing, singing, dançando, cantando, and playing different instruments. tocando vários instrumentos diferentes. This is man. Isso é, mano. Mahaprabhu loved. Mahaprabhu, ele riu. Mahaprabhu closed his mouth and with his hand and what is this man? Mahaprabhu, ele cobriu a boca assim e tava dando risada dizendo, o que é esse mano? This is not man. Isso não é mano. This is called Vishwa. Krodha. Isso, Another thing, maybe a question will come. Why Lakshmi Devi see and decorate very nice, beautiful opulence? então, Vai, Mahaprabhu disse, isso não é mano, isso é Krodha. Mas outra pergunta que pode surgir, por que é que Lakshmi Devi ela se vestiu de maneira tão bela e opulenta? Why? Por quê? Who knows? Quem sabe? Fala. Wants to show that is superior to the Braja Gopis. The Braja Gopis, they very simple dress, so she said, okay, I'm going to show that my opulence is superior to them. Because Lakshmi Devi she's going to showing. Why Krishna left this very opulent place in Vaikuntha or Dwarkapuri? Why he is staying in Braj? The useless place, Brajdham. Porque Lakshmi Devi, ela quer mostrar com essa opulência, né? Ela quer dizer assim, por que que So Lakshmi Devi deixou, she's trying to show her opulence. por que que Krishna deixou essa Vaikuntha Dham, que é um local tão belo, e ele foi para Braj? Why um local tão simples why e Krishna inútil? is staying in Braj? Por que que Krishna ele está em Braj? Brajavasis, they are not so good cloth. Brajabasis, eles não têm uma roupa muito boa. Understand? One cloth maybe 7 days. Talvez a mesma roupa por 7 Not dias, washing. sem lavar. No washing machine there. Não tem máquina de lavar lá. This is true. They wash the cloth with their own hand. É verdade, eles lavam as roupas na mão. And they also carry the cow dung. Eles carregam esterco de vaca na cabeça. Understand this? They are eating kandamul, roots. Eles comem raízes. Kandamul, one kind of roots. Yes. Kandamula é um tipo de raiz. And they decorate that thing with their flowers. E os Brajabasis se decoram só com as flores que eles pegam. Our Vaikuntha Dham, Lakshmi Devi is proud. Our Vaikuntha, look, how is very beautiful, opulence. Agora Vaikuntha Dham, Lakshmi Devi, ela tá muito orgulhosa, mostrando, veja Many como kinds Vaikuntha of Dham é jewels. um local opulento, cheio de joias. Look this. Veja isso. The chariot is very nice, beautiful chariot, decorate with the different kinds of ornaments. Então, a carruagem, ela é muito bela, cheia de ornamentos. Understand? That you also decorate that chariot with the, what is it called? Wait. Now the chariot that decorate with? I saw the chariot is decorated with the? What leaf? No, Banana? no banana. No. What do they put? Palm tree though. Palm, palm tree. This is not Jagannath. Not this. This Jagannath chariot. Chariot should be very nicely decorated. Então, aquele And dia, opulence also. a carruagem do Jewels. Senhor Jagannatha estava decorada com tipo folhas de palmeiras, mas não assim, a carruagem do Senhor tem que estar muito bem Vaishya decorada. Não, Murjashvara, de opulência. Cheio de Understand? joias. Jagannath chariot. He is Jagannath because name is called Jagat Nath. Lord. He is the Lord of
whole universe. É porque esse é um humor de Ashvara. O nome dele é Jagannatha, o Senhor do Universo. Então a carruagem tem que estar bem decorada, cheia de ornamentos, de joias, muito opulento. His chariot not decorated with leaves or these things. Então a carruagem dele não pode ser decorada com folhas de palmeira, folhas e flores. Só. Even flowers. Flowers they can do. Flowers is okay, good. But you cannot put these. No simple decoration. Or if you put these things, maybe Jagannath will become more sick also. Flores, ok. Flores tudo bem. As flores são boas, mas colocar folhagem, assim, folha de palmeira, talvez Jagannatha vai ficar mais doente. This is Jagannath, is so opulent. Ele é Jagannatha, ou seja, Because he cheio is de going. opulência. He is going from where? Nilachal to Sundarachal. That means Kurukshetra to Vrindavan. His chariot is very nice, beautiful. Então, porque o Senhor Jagannatha, né, ele está indo de Nilachal We are saying Jagannath. para Sundarachal. Ele está indo de Kurukshetra para Vrindavan. Jagannath. Então, é um local cheio de opulência. Por isso que a gente fala Jagannatha, o Senhor do Universo. Many kinds of also ornaments in there. Então, tem que ter muito, né, completamente cheio de ornamentos. You cannot believe Jagannath temple how much ornaments, how much they can. Vocês não podem nem imaginar que tanto de ornamentos tem no templo do Senhor. Many times dacoits, they also came and tried to steal the ornaments and diamond different from Jagannath temple. Várias vezes, vários bandidos tentaram roubar os ornamentos do templo do Senhor Jagannatha. Or they could not. Mas eles não conseguiram. Because there is one snake is there. Porque tem uma cobra lá. And with the opulence. Um monte de opulência. That is saying Basuki Nag. He also and protect. Então, Basuki Naga, essa cobra, ela está ali protegendo o templo do Senhor. And we heard Jagannath, inside of Jagannath, many kinds of ornaments. A gente ouviu que dentro, né, do templo do Senhor em Jagannatha tem muitos tipos de ornamentos. Ornaments, Manimanika, and Jagannath, that ornaments you cannot compare. Se você pegar todos os ornamentos do mundo todo e pegar os ornamentos do templo do Senhor Jagannatha, não pode ser comparado. Many also, what is called, those one, dacoits, they came. And they try to, what is called, steal, but not possible. Vários bandidos, vários ladrões bandidos tentaram roubar esses ornamentos, mas eles não conseguiram. Because that Jagannath temple completely protected by Vasuki Naga there. Porque o templo de Jagannatha é completamente protegido por essa cobra, Vasuki Naga. Opulence, full of opulence, and Dwarkapuri also there. É um local cheio de opulência, Dwarkapuri. So his chariot to be not decorated with the leaves, or the banana leaves, or Palm leaves. and you go Vrindavan, they can decorate with the palm leaves and others. That is okay. Então a carruagem do Senhor Jagannatha não deve ser decorada com folhagens, né, com folha de bananeira, de palmeira, porque quando ele for para Vrindavan, Jagannath chariot is very opulent. Mas a carruagem do Senhor Jagannatha é cheia de opulência. Jai Jagannath ki Jai. So just I also, what did he say? Purnatara Vrindavan Dham. So, no, I told. Before you say to Durlabha. Samandatmika, and it is called Kamatmika. So even in Dwarkapuri, the residents of Dwarka, they are also relationship with Krishna. They serve to Krishna with knowledge of relationship, Samandatmika. Então até mesmo em Dwarkapuri, os residentes de Dwarka, eles servem o Senhor Krishna com o conhecimento do seu relacionamento. But that Samandatmika mixed with opulence. Oisarja Misita Prem Bhakti. Mas esse tipo de sambanda está misturado com humor de opulência. É um prema misturado com humor de opulência. In Vrindavan, Subal, Siddham, Nanda, Jashoda, Raktapatra, they also serve to Krishna with the knowledge of relationship. That is called Madhurya Purna Bhakti. Mas em Vrindavana, os residentes lá, Raktapatra, Subal, Siddham, Nanda e Yashoda, eles servem o Senhor, mas com esse humor. Because Subal, Siddham, Nanda, Jashoda, they never think Krishna is Bhagavan. Eles têm conhecimento do relacionamento, mas eles nunca pensam
que Krishna ele é Bhagavan. Or another is told, Samanda, Kamatmika Bhakti, Braj Gopis, their prem towards Krishna, that is called Kamatmika Bhakti. E o prema que as Braja Gopis têm por Krishna é chamado de Kamatmika Bhakti. And Kamatmika means transcendental, and there is a divine love in their heart. Kamatmika quer dizer um amor transcendental divino que está no coração dela. Premaiva Goparama Kamaiva Mittavhidhyate. Gopis lust, there is a transcendental divine love towards Krishna. Então a luxúria das Gopis é na verdade o amor divino e transcendental que elas têm por Krishna. Understand? Sanskrit word that will come. This is called the kam dhatu. Verbal root kam means that's called to fulfill all the desires of Krishna. Então essa raiz verbal kam, que vem do sânscrito, quer dizer satisfazer todos os desejos de Krishna. And kam dhatu, that the verbal root kam. So for this regard, this is kamatmika. Kama, atmika, kamatmika. Então kam dhatu, que quer dizer essa raiz verbal, ou seja, kamatmika vem dessa raiz verbal que quer dizer satisfazer Krishna, satisfazer todos os desejos dele. Gopis, their love actually called the lust, or Gopis lust, that is called love. Então o amor das Gopis é a luxúria e a luxúria das Gopis é o amor. Because there are no difference. That place, there are no difference. Love and lust look like same. Porque naquele local não existe diferença entre a luxúria e o amor. Eles parecem o mesmo. Understand? Very difficult to understand. In this material world, Atmendra Prativancha, when your own sense gratifications, and you have to enjoy the sense gratification. That is called lust. Para a gente é muito difícil de entender. Nesse mundo material, quer dizer, quando você tenta satisfazer os seus sentidos materiais, isso é luxúria. So for this regard saying, Atmendra Prativancha Tarivalikam. Por isso esse verso diz, Atmendra Prativancha Tari Bodhikam. Krishendra Prativancha Dhari Premanam. And all the activities of the Brajvasi or Braj Gopis, especially pleasure for Krishna. Agora, a atividade de todos os Brajbasis, das Braja Gopis, são para o prazer exclusivo de Krishna. Krishna Sukh Hetu Gopis Sab Kare Vyavahar. Gopis, all their activities for the exclusive pleasure for Krishna. Krishna Sukh Hetu. Todas as atividades das Gopis são para o prazer exclusivo de Krishna, para a felicidade dele. Externally saying, oh, this is the lust. Gopis is lust. There is no lust. There is love, prem. Externamente você pode falar, isso é a luxúria, mas isso não é luxúria, é o prêmio das Gopis. So, Jate Sujata Charanam Mujaruam Stanesu. This verse very clearly explained. Então esse verso explica de maneira muito clara. So now coming in this way, one is called Samandatmika, another is called Kamatmika. Kamatmika again divided into. Então existe Sambandhatmika e Kamatmika Bhakti é dividida em dois. And one is called Sambhog Ichamai, or another is called Tat Bhavichatmika. Então uma se chama Sambhoga Ichamai e a outra é Tat Bhava Ichamai. Sambhog Ichamai, sometimes they are gopis, Lalita Abhiseka, sometimes they independently meet with Krishna. Sambhoga Ichamai quer dizer que aquelas Gopis, como Lalita e Vishaka, às vezes se encontram de maneira independente com Krishna. Tat Bhavichatmik Bhakti, that is called Manjari, Sakhis of Srimati Radhika, 1.2 Srimati Radhika. E Tat Bhavi Ichamai quer dizer as Manjaris, que são completamente unidirecionadas a Srimati Radhika. They never independently meet with Krishna. E elas nunca se encontram com Krishna Manjari de Bhav maneira means independente. Isso é Manjari Bhav. Those are Manjari of Srimati Radhika, they 1.2 Srimati Radhika. Aquelas que são Manjaris de Srimati Radhika são completamente unidirecionadas a Srimati Actually, Radhika. Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed this highest praise, this Manjari Bhav to everybody. Na verdade, o Senhor Take this, how would be one pointed with Srimati Radhika. Na verdade, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio distribuir esse tipo de prêmio mais elevado. Tome esse prêmio que é você ser completamente unidirecionado a Srimati Radhika. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, many devotees they came also discuss about Sambhog Ichamai Bhakti. Antes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, muitos devotos do Senhor vieram e eles discutiram sobre Sambhoga Ichamai, That is called the mood of Lalita Vishakha. que é o humor de Lalita e Vishaka. First Sakhi, 8 Sakhi, Lalita Vishakha, Sudevi Rangadevi, Chitra Champaglata, Sudevi Rangadevi. Their mood also they discuss. Então, esse é o humor das Astasakis, das 8 Gopis de Srimati Radhika. Então, os devotos antes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu discutiram sobre esse tipo de amor. Lord Chaitanya Mahaprabhu manifests the highest mood
That is called Manjari, one pointed with Srimati Radhika. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu manifestou o humor mais elevado, esse amor mais elevado que é o amor das Manjaris. And Chaitanya Mahaprabhu himself direcionado a Srimati Radhika. relished this Manjari Bhav. E o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu saboreou esse Manjari Bhav. Then he tested, then he distributed this. Ele saboreou e depois ele distribuiu esse prêmio. If you cook for Thakurji, okay. Então, vamos supor que você vai cozinhar para Thakurji. Before offering Thakurji, you can taste. Mas antes de oferecer para Thakurji, você tem que This is salty or too much salt or less saborear salt. para ver se tem muito sal, pouco sal. You check or not? Você não tem que checar. And if a devotee of Vaikuntha, no need check. But Thakurji, você- just you take it. Se você for um devoto de Vaikuntha, tudo bem, não precisa, né? Você oferece a Thakurji, ela vai aceitar. Understand? Then Thakurji will not eat. Who will eat? That's a small ants, you know. E aí a Thakurji não vai comer, quem vai comer? As formiguinhas pequenas. You understand or not? Vocês entenderam ou não? Thakurji will not eat offering your preparation because no salt or too Thakurji, much salt. ela não vai aceitar aquilo que você está oferecendo com muito sal ou pouco sal. Then small ants coming. Yes, you go Thakurji. We Aí as formiguinhas vêm e pensam, Thakurji não vai comer, então eu vou comer. follow Vrindavan Vihari. And the Brajavasis, Braj Gopi, they are moody. Before offering to Krishna, they test, oh, this is sweet or not. Mas o humor dos Brajabhasas, das Brajagopis, que é antes de oferecer para Krishna, eles vão ali checar se aquilo tá bom ou não. This is not for their own sense gratifications. E isso não é, Test is not own sense gratification. para a própria gratificação dos sentidos, né? Testar, checar para ver se aquilo tá saboroso ou não, não é para a própria This is good or gratificação. not, comfortable for Krishna or not. Isso é bom para Krishna ou não. Nanda, Jasoda, Subal, Sridham. For their, before offering to Krishna, they test. Oh, this is very nice. Sweet fruits. They eating and feed to Krishna. Krishna, take this. Então, Nanda Yashoda, Subala e Sridhama, né? Eles primeiro experimentam esse fruto. Ah, esse fruto tá muito bom. Depois que eles saboreiam e vê que tá bom. Ah, tá bom, Krishna, toma isso. Or if this fruit is not suitable, not good, they test. Oh, they don't throw. Ah, mas se a fruta não tiver boa, No eles need to vão give pensar, to não, isso não Krishna. tá bom. Aí eles jogam fora. Não precisa dar isso para Krishna. This is how they are love and affection with Krishna. Como eles têm amor e afeição por Krishna. Understand this? So now coming in this way, Manjari's Bhav means that is called one pointed with Srimati Radha Nishtha. Dessa maneira, Manjari Bhav quer dizer completamente unidirecionado a Srimati Radhika. Another thing that is called Bhavullas Rati manifests in their hearts. E outra coisa é que Bhavullas Rati manifesta no coração dela. Understand? Very difficult to understand the Bhavullas Rati. What is the Bhavullas Rati? Mas é muito difícil de entender o que é Bhavullas Rati. O que é isso? Many things. Manjari Bhav means here, many things inside. Manjari Bhav quer dizer que existem muitas coisas presentes dentro. All you want to become Manjari or not? Todos vocês querem se tornar Manjaris ou Who não? wants to become Manjari? Quem quer se tornar Manjari? Good, nice. Muito bom. Just you think I want to become Manjari. Look at this. One life. Think. Só por uma vida fique só meditando, pensando nisso. Eu quero me tornar uma Manjari. Understand? Then Lolita Devi's mercy will come. E aí a misericórdia de Lalita vai Oh, vir you pra want você. to soakage of Srimati Radhika? Ah, você quer se tornar uma saque de Srimati Okay, come. Radhika? Then Lolita Devi catch your hand and offer to lotus of Srimati Radhika. Tá bom, aí Lalita Devi vai te pegar pela mão e vai te oferecer aos pés de lótus de Srimati Radhika. Lolita Devi, she is very generous. Lalita Devi, ela é muito generosa. Understand? And she will give training to you or everything also. E aí ela vai te treinar, te ensinar a fazer tudo. Palladasi kari Lalita Sundari Amare loiya kabe Shri Radhika pade Kalema milaibe Agga seva samarpive Agga seva samarpive Agga seva samarpive Amare loiya kabe. Bhaktivinoda Thakur, Kamal Manjari sang this song. Bhaktivinoda Thakur, Lalita Devi, she is very generous. Bhaktivinoda Thakur, a Kamala Manjari cantou essa canção dizendo que Lalita Devi é muito generosa. Nastam Das Thakur in his song very nicely glorified about Manjari's Bhav also there.
E Narottam Das Thakur, em suas canções, glorificou belamente sobre o humor das manjaris. Kabe loko natha more sange loya jabe sirupe pada padme more samarpibe hano ki hoibe moro narma sakhi gane Anugata narottame hori sasane. Narottam Das Thakur, very humble. He prayed lotus feet to his Guru, Lokanath Das Goswami. Narottam Das Thakur, de maneira muito humilde, orou He aos offered pés. Thakurji or no? Já ofereceu? Ah, Já still foi cooking. oferecido? Oferecer agora. No, they said they will offer now. Preparing the plate. Preparing. Huh? Just preparing. Okay. Então, Narottam Das Thakur ora de maneira muito humilde aos pés de lótus do seu Guru, Lokanath Das Goswami. Look, he's saying, when my Gurudev, Lokanath Das Goswami Manjulali, Quando meu Gurudeva, Lokanath Das Goswami, que é Manjulali, and hold my hand vai segurar a minha mão and bring to Rupa Manjari. e me levar Rupa até Goswami. Rupa Manjari, Rupa Goswami, Then Rupa Goswami, he will be offered to lotus feet of Srimati Radhika. aí Rupa Goswami, Rupa Manjari vai me oferecer aos pés de lótus de Srimati Radhika. Then I will serve the lotus feet of Srimati Radhika. E aí eu vou servir aos pés de lótus de Srimati Radhika. This is the process of it. Esse é o processo. So Manjari Bhav, Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested the Manjari Bhav, and this Bhav Lord Chaitanya Mahaprabhu gave in the heart of Rupa Goswami, Então, Manjari or Rupa Bhava, Manjari. o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio manifestar esse Manjari Bhava e ele deu para o coração de Rupa Goswami ou Rupa Manjari. Then Rupa Goswami gave this mood to Jiva Goswami Pad and Raghunath Das Goswami. E aí Rupa Goswami deu esse humor para Diva Goswami Pada e Sanatana Goswami Pada. Hey, Sanatana. Rupa Goswami man, Sanatana, Rupa. Então, Rupa Goswami deu para Diva Goswami. What I am Raghunath saying, Das that Goswami. word will tell. Otherwise, Rasabhas Doshi will come. We are saying Rupanuga, not saying Sanatanuga. Very, you not understand. Então, o Gurudev pediu para prestar atenção no que ele está dizendo. A gente, todos nós somos Rupanugas, não Sanatananugas. So translators should be listen properly. Otherwise Rasabhas will come. Então, o tradutor tem que escutar de maneira apropriada, senão Then vai ter proper way to translate. rasabás. Understand? Yes. So, yeah. So tat now just every coming in this way. Tat bhavicchaya atmika bhakti. Então, dessa maneira, Tatat Bhavi Icha. Only one pointed with Srimati Radhika. Manjari, that's called Manjari's bhav. Quer dizer, ser completamente unidirecionado a Srimati Radhika. Esse é o humor das mãos. Manjari is means the Radha Nishtha Sakhi. Manjari quer dizer That Sakhi is Radha only Nishta, one point is Srimati Radhika. Radha Nishta Sakhi, ou seja, elas são completamente unidirecionadas a One Srimati point. Radhika. Radha Meri Samini, मैं राधिन को दास जन्म जन्म दियो वृंदावन को वास. Srimati Radhika, she is my mistress. So how will you receive the one the sprinkle mood of Srimati Radhika? Então, Srimati Radhika, ela é a minha rainha, a minha mestra. E como receber uma gota do humor de Srimati Radhika? How will get? Radharani she will not give easy to you all. Como você vai conseguir Take isso? test. Radharani You não are vai te one dar isso pointed with facilmente. me or not? Então, Radharani não vai te dar isso facilmente, ela vai te testar. Será que você é unidirecionado a mim ou não? Radharani she will be take test to you. Radharani, ela vai te testar. How will take test? Listen. E como ela vai te testar? Escute. Srimati Radhika will tell to Krishna. Srimati Radhika, ela vai dizer para Krishna. Hey Krishna will go this garden. Ei, Very nice Krishna, beautiful flowers are there. vá até esse jardim porque tem flores muito belas. So you will hide in this place. Se esconda lá. Are not that the Sakhi is coming, Manjari is coming. E aí aquela Sakhi, aquela Manjari, ela vai até lá. Hey Manjari, listen. This gardens, many sweet flowers are there. Srimati Radhika diz, Manjari, nesse jardim tem muitas flores aromáticas. So you go and pick it up. Então você vai coletar essas flores. So there Manjari, they are going. E aí aquela Manjari vai para picking the aquele flowers. jardim, ela começa a coletar flores. Very solitary place. Um local Nobody is there, solitário. very Ninguém beautiful. está lá, muito belo. Then Krishna will tell, hey Manjari, come with me. E aí Krishna vai dizer, Are "Ei, Lalita, Manjari, Vishakha, they also?
meet with me. They want to meet with me. Ei, Manjari, venha comigo. Lalita e Vishaka, elas se encontram Ei. comigo. Elas querem se encontrar comigo. So Então venha. that time they Manjari, no. Hey Krishna, don't touch my body. Hari Re Rasiya. E aí, nesse Holy momento, Re Rasiya. And something Holy Re Rasiya. Holy Re Rasiya. nesse momento Ah, a Manjari Braj vai mein? dizer, não toque no meu corpo. Holy Re Rasiya. Kirtan are doing that. Adi Manjari Devana, hey Krishna, don't touch my body. Nesse momento, essa Manjari vai dizer, Krishna, não toque no meu corpo. Krishna try to pull through them. E aí Krishna vai tentar puxar ela. And that time, Srimati Radhika, she is looking. Hiding, looking, what she is doing. E nesse momento, Srimati Radhika está escondida, observando o que ela está fazendo. And those who are one-pointed with Srimati Radhika, hey Radhe, please save my life. E aquelas que são unidirecionadas a Srimati Radhika vão dizer, Hey Radhe, por favor, salve a minha vida. Then Srimati Radhika will come E aí Srimati Radhika vai vir, and tell, hey Krishna, don't disturb my disciples. e aí ela vai dizer, Ei Krishna, por favor, não Now she perturbe, is past. não perturbe a minha Saki. E aí, né, agora ela passou o teste. And so in this way, this lila is going on this. Dessa So maneira, I am essa saying lila acontece. because if you want to become the Manjaris of Srimati Radhika, also Srimati Radhika will take test. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser se tornar uma Manjari de Srimati Radhika, Even the ela vai Prakat te Lila. testar. And everyone will take test, proper way or not. Até mesmo em Prakat Lila, né, tudo vai ser testado. Você está Sadhana fazendo Bhakti, isso de maneira apropriada ou não? Then go to Bhagavati and Prema Bhakti also. Everywhere we test. Até mesmo em todos esses estágios de Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, vai If haver you testes. go one class to another class, if you, what is it called, written test or not, not just to go and sit. Teacher, I am want to sit this class. Para você passar de ano, você não tem que fazer as provas e passar, ou você, só muda de sala, ok, passei de ano. What are you doing? Test. Final test. Test in your examine. Test. Or if you fail, that time teacher, hey, no. Stay in this class also more 1 year. Então vai ter as provas, Não, e se você everybody não go. passar nas provas, o professor vai falar para você, você vai ter que ficar mais um ano nessa mesma Stupid classe. nonsense. Isso é estúpido. If you're not writing anything in your paper, they're completely what? Blank. Empty. Você não está anotando nada no seu caderno, So that está means- vazio, We did not tudo em branco. study nothing. Quer dizer que você não estudou nada. Only going to the school and going to the park, meeting with your boyfriend, girlfriend, stupid nonsense. Vai para a escola, mas o que você faz? Você vai lá no parque se encontrar com seu namorado, com sua namorada. Your parents are thinking, oh, my son or my daughter is going to school. But going in where? Park. Seus pais estão pensando, meu filho está indo para a escola estudar, mas você está indo no parquinho se encontrar com sua namorada e seu namorado. Test another. One class, second Para class. passar de ano, você tem que fazer as provas e passar nas provas, né? So in the same way, in transcendental world, you look, the Krishna Prakat Lila, everybody would take test. Da mesma maneira, no mundo espiritual e também para Katlila, Krishna, todos vão te testar. You are one pointer, Srimati Radhika test this. Vamos ver se você é unidirecionado a Srimati Radhika, vai ter um teste. How much you want pointed with Srimati Radhika. Quanto você é That is unidirecionado a called Srimati Radha Radhika? Nishtha Gopi. Isso se chama Radha Nishtha So Gopi. Manjari Bhav means they are one point Srimati Radha Nishtha Gopi. Então, Manjari Bhav quer dizer que elas são Radha Nishtha Gopis. Lalita Vishakha, they are called Srimati Radhika. Ubhay Nishtha. E They Lalita are Nishtha, Vishaka, steadiness with Srimati Radhika, also Krishna. That is called Ubhay Nishtha. Lalita e Vishaka, elas são conhecidas como Ubhay Nishtha porque elas têm fé, né, unidirecionada, direcionada a Radha. Another e Krishna. Gopis, they are Nishtha towards Krishna. That is called Krishna Nishtha Gopi. E tem outras Gopis que são Krishna Nishtha Gopis. They also serve to direcionadas a Krishna, Srimati Radhika. This is true. Elas But they are também Nishtha servem. with Krishna. Elas também servem Srimati Radhika, mas a Nishtha delas é com Krishna. Fala, who are they? Who are these Quem Gopis? são elas? What is their name? Qual o nome delas? Hari Brinda, Brindarika, Dhanishta. All they are called Krishna Nishtha Gopi. Vrinda, Vrindarika, Danishta, todas elas são... Brinda Devi, what? Brinda Devi is Sat Srimati Radhika. This is true. Vrinda Devi, ela serve Srimati Radhika. And isso é especially verdade. Srimati Radhika's which Leela? Ashtakali Leela. First that is called Nishant Leela, end of night.
Especialmente, Vrinda Devi's and duties are very tough, responsibility duties. Vrinda Devi, então, ela serve nessa lila de Astakaliya Lila, que é Nishanta Lila, o final da noite, e a responsabilidade dela é a maior que existe. And how Radha Krishna they will separate from their Kunjan, and Krishna have to go to Nandagaon, and Srimati Radhika she have to go and Javat. Então, o dever dela é fazer um arranjo para que Radha e Krishna eles acordem, se separem, Krishna vá para Nandagaon e Srimati Radhika vá para Java. So saying, Dekhiya Orunadoi, Vrinda Devi Vyasta hoy, Kunje Nana Rava Karaila, Sukha Sari Padda Suni, Uthe Radha Nilamani. Very nice, beautiful Bhakti Thakur, the Bengali song. You read Bhajan Rasa Grantha. And the end of Bhajan Rasa Grantha, this Lila, end of the first chapter of Nishanta Lila. Explain this. Então, leia Bhajana Rasa de Bhaktivinoda Thakur e no final desse capítulo da Nishanta Lila está descrito esse passatempo. And so I am saying, because though Vrinda Devi, she serves to Divine Guru Radha and Krishna, this is true. But her mind inclined towards Krishna. That is called Krishna Nishtha. So okay. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que Vrinda Devi ela sirva o casal divino Radha e Krishna, a inclinação dela é maior para Krishna, então por isso ela é uma Krishna Nishta Saki. And Dhanishta, her whole duty. Dhanishta também, When Krishna took prasad, quando Krishna toma prashad, then she took there the prasad, remnant of Krishna, and bring to Srimati Radhika. ela pega aquela prashad dos remanentes de Krishna e leva para Srimati Radhika. We are singing, eh? Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari Sri Gaura Hari Sai Gosra Bihari Anna Jashoda Bihari Jana Holo Damodar Ai Sai Kono Bhoga Mandir Bosikara Bhojana Mandirani Dese Boshe Giri Varadhari Vasava Boshe Sairi Sairi Oda Sairi Adi Nalita Kusmanda Pachanda Rabara Mas Bara Abhitana Jatistati Rasana Amina Nagahara Jalanam Nagahara Guni Sarpuri Boli Parana Karena Krishna Kutu Holi Ikara Pakayana Bebida Vanyana Parama Anandi Krishna Karena Bhojana Chale Bole Labdu Khai Srimadu Mangala Magala Bajaya Jai Hari Bol Radhikar Gane Heri Nayane Rakone Mukta Hoye Khai Krishna Yashoda Bhavan Ojonante Tiye Krishna Subhasita Bhari Sabe Mukha Prachalo Hoye Sari Sari Hasta Mucha Prachadiya Jata Saka Gone Anande Vishrama Kari Bala Devasan Tambula Rasala Ane Tambula Masala Ahake Krishna Chandra Sukhe Nidrage Vishalakha Sikhi Pucha Chamara Dulaya Apurva Sajai Krishna Sukhe Nidrajaya Yasomati Atmate Dhanishayanita Krishna Prasad Radha Kunje Hoye Krita Lalita Disakritan Apasito Bhaya Mane Mane Sukhi Radha Krishna Guna Gaya Jai Lila Ega Matra Jara Pramoda Ugaroti Gai Sati Bhakati Vito Bhaja Bhakata Vasala Shri Gopamani Bhaja Bhakata Vasala Shri Gopamani
सोई गोरा प्यारे नंदा यशोदा के तारे Number 15. Jasomati agga pe dhanishthani. Then when Krishna taking rest, then the remnants of Krishna, then Dhanishta Devi she is bringing. Então, esse verso 15 diz que quando Mãe Yashoda ela traz, né, as preparações, depois Dhanishta ela leva essas preparações que foram honradas por Though Dhanishta is the Sakhis of Krishna Nishtha Sakhi. But she first giving this prasad Krishna's remnants to Srimati Radhika. Shri Krishna prasad Radha Bunjoyi. Jasomati agga pe dhanishthani ta Shri Krishna prasad Radha Bunjoyi. Então, mesmo que ela seja uma Sakhi inclinada a Krishna, primeiro ela leva esses remanentes, sob a instrução de Mãe Yashoda, ela leva esses remanentes primeiro para Srimati Radhika. Bolo Radha Rani ki jai. So only remember 3 types of Sakhis. Radha Nishtha, Ubhay Nishtha and Krishna Nishtha. Então, sempre se lembrem 3 tipos de Sakhis: Radha Nishtha, Ubhay Nishtha e Krishna Nishtha. So Manjari's Bhav means there 1.8 with Srimati Radhika, Radha Nishtha Sakhis. Então, as Manjaris quer dizer que elas são completamente unidirecionadas a Srimati Radhika, Radha Nishtha Sakhis. Even your sadhana dasha, what kinds of sadhana you doing? In the way you attain your perfection goal, same thing you will get. Sadhane karibe jaha, siddhi te paibe taha, keval matra pakka apakka vichar. Narottam Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika explains. In your sadhana stage, what you are doing? Or when you will go in mature stage, also going same things you will get. Então, Narottam Das Thakur, no Prema Bhakti Chandrika, ele explica que o que você estiver fazendo durante o seu estágio de sadhana, agora quando esse sadhana amadurecer, você vai fazer aquela mesma coisa na sua perfeição. And so sadhane karibe jaha siddhi te paibe taha keval matra pakka apakka vichar. Apakka means immature and mature stage. Então, apakka quer dizer no estado maduro Mango, ou estado que não está immature, or same mango, mature, then tasty will come only this. Então, But mango is mango. Então, a manga é sempre a manga, só que a manga Mango quando ela will be verde, not quando ela está the- madura, tem uma diferença. Transformation, any Other fruit. other fruit. Que a manga não vai se transformar em outra fruta. You understand? Vocês entenderam? Only just immature and mature. Ou seja, ela está primeiro verde ou imatura. e Mango depois will not madura. guava, or guava will not mango. Uma goiaba não vai se tornar uma manga, nem uma manga vai se tornar goiaba. You understand? What do you want? O que você quer? Mango. Manga. So mango juice. Mango juice, that is called. And immature stage, that mango juice will little bit sour. Se a manga ela tiver verde, então o gosto do suco de manga vai ser meio azedo. Or when that mango ripen, very nice, beautiful reddish color, Agora, quando aquela manga estiver madura, And assim, soft. até avermelhada e macia, that's it, taste will come. aí vai vir um sabor, um gosto muito bom. So I'm saying this, Shastra saying this way. So saying the pakka and apakka vichar. Pakka means mature or apakka means immature. Então, apaka vichar, paka quer dizer no estado maduro e apaka quer dizer imaturo. So in the sadhana stage, what you will do, and siddhi, you will also, in perfection, you will get this thing. Então, o que você estiver fazendo no seu estado de sadhana, quando você alcançar a siddhi, a perfeição, você vai fazer isso também. Sadhane karibe jaha, siddhi te paibe taha, keval matra pakka apakka vichar. Immature and mature stage. Mango, immature mango, then mature mango, ripened mango. Mango will not transfer in guava, or guava will not transfer in mango. Então, a manga, ela passa pelo estágio imaturo ou verde, depois ela amadurece, né? Mas é a mesma manga, a manga não vai se transformar em goiaba, nem a goiaba vai se transformar em manga. Now, arati and prasad. Agora vai ter arati e depois tomar pro chá. Hari Katha, Mama Prasad. Bolo Vrindavan Vihara. Lala Ji, Jai. Jasomati Nandana.
Hare Krishna pedir para os devotos ajudarem a tirar os tapetes, por favor.